Voltamos com o programa Trabalho em Revista e para falar do projeto Saúde do Trabalhador, uma ação que busca a prevenção no ambiente de trabalho, inclusive contra o assédio moral. E para falar sobre esse e outros assuntos, ao meu lado, o psicólogo envolvido no projeto, Arthur Lobato. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Doutor, qual que é o contexto desse projeto Saúde do Trabalhador? O projeto Saúde do Trabalhador, ele visa analisar a relação que acontece com essa mudança do mundo do trabalho, com as novas tecnologias, com as questões de metas excessivas, do quesito produtividade, né? Como é que essa nova organização do trabalho está afetando a saúde do trabalhador? E a maioria dos afastamentos acontece por quê nessa nova era da tecnologia? É justamente porque há vários fatores, né? A pessoa entra num trabalho e o ritmo do trabalho é muito intenso, às vezes ela não está preparada. As metas, muitas vezes, são impossíveis de cumprir. Vou te dar um exemplo assim da situação dos bancos, né? O gerente de banco hoje ele é praticamente um vendedor de negócios, né? Porque ele tem que vender o seguro do carro, da casa, gerir a conta, conseguir uma carteira de clientes bem interessante. E quanto mais ele faz, mais ele é cobrado. E o ser humano ele tem um limite, as metas não, né? Então, essa relação perversa que existe entre instituir um plano de trabalho que não é compatível com a realidade do trabalhador é que causa o adoecimento. Porque o trabalhador ele vai ter várias síndromes, né, que variam entre o estresse, né, quando o excesso de trabalho causa um adoecimento, porque a pessoa está muito envolvida, o burnout, né, que é a síndrome da cabeça queimada, a pessoa trabalha tanto que ela tem um desgaste mental intenso, e tem outros fatores também, como o assédio moral no trabalho, né, que pode levar para um caso assim, de ansiedade, depressão e até mesmo suicídios, ou seja, são as novas patologias que surgem do novo mundo do trabalho e nós tentamos estudar essa relação. Doutor, entre todas essas situações, né, de danos à saúde do trabalhador, eu gostaria de aprofundar sobre o assédio moral. O que é o assédio moral? O assédio moral é outro componente aí que surgiu justamente com esse processo de globalização do trabalho. Esse conceito de assédio moral é recente, foi criado na década de 90 a partir de uma série de pesquisas na Suécia e na França, onde havia um grande número de adoecimentos de trabalhadores e suicídios por causa das fusões corporativas. E você sabe que toda fusão e toda privatização há um grande número de pessoas que acabam perdendo o emprego. Então, na questão do assédio moral, é justamente isso, são condutas abusivas, com intenção de prejudicar a pessoa, que envolve humilhações, perseguições, de forma que essa pessoa se sinta desmotivada, essa pessoa se sinta sem capacidade de trabalho, porque além da carga de trabalho e da intensidade, tem esse componente perverso. O trabalho que ela faz nunca é bem feito, ela é sempre criticada, existe uma série de humilhações, de perseguições, de tratamento diferenciado. Esse componente do assédio moral, como ele é feito de uma forma sutil, praticamente invisível, faz com que a pessoa tenha muita queda na sua autoestima, porque ela começa a introjetar esse discurso e aos poucos essa pessoa vai caindo num quadro que pode ser ou um quadro de depressão ou um quadro de alta ansiedade por não estar dando conta do que o trabalho proposto. O assédio moral é uma situação difícil de provar, né, no ambiente de trabalho. O que o trabalhador vítima desse tipo de situação, o que ele deve fazer? A primeira coisa, acho que a pessoa tem que ter consciência se realmente, no sentido de consciência, se realmente está acontecendo o assédio moral, porque muitas vezes as pessoas, assim, eu faço atendimentos, né, para as pessoas, para sindicatos também, para pessoas que trabalham, sofrem o assédio moral, mas muitas vezes a gente vê que são conflitos de relacionamento entre as pessoas, algumas vezes pode ter também uma questão envolvendo uma organização do trabalho que é muito rígida, né? E que essa pessoa, com a questão do autoritarismo dessa organização do trabalho, ela acaba adoecendo porque o ser humano ele precisa do sentido e do reconhecimento no trabalho. Há uma confusão, por exemplo, de alguém que tem a síndrome de perseguição, de achar que está sendo perseguido o tempo todo
do de fato acontecer o assédio moral? O senhor já atendeu alguns casos assim, por exemplo? E como tentar ajudar para diferenciar? Porque o primeiro caso a primeira situação é identificar, de fato está acontecendo. E tem pessoas que sofrem de achar que estão sendo perseguidas o tempo todo. Mas aí nós caímos assim, numa psicopatia pessoal e nós vemos no assédio moral o contrário. A pessoa percebe que tem um mal-estar, que tem alguma coisa diferente acontecendo, mas ela não tem a solidariedade do grupo de trabalhadores, entendeu? Por quê? Porque a pessoa que sofre assédio moral, geralmente é uma pessoa competente, questionadora, e ela é escolhida para esse processo perverso de ser assediado, para servir com exemplo, porque o importante dizer que em todo assédio moral existe uma questão envolvendo o autoritarismo, o abuso de poder. E é isso que adoece, porque você fica impotente de reagir. Mas como que a pessoa identificar se é uma paranoia dela ou se realmente isso está acontecendo? Aí você falou uma pergunta bem interessante, porque a pessoa que sofre assédio moral, ela não sabe se ela está sofrendo ou se aquilo realmente é um problema dela. Será que eu estou realmente sendo perseguido? Então, nada melhor para essa pessoa do que procurar um atendimento psicoterapêutico, né? Pode ser através de um psicólogo, de um psiquiatra, né? De um terapeuta mesmo, para ela entender, para ela expor o que ela está vivendo, porque a partir do momento que você fala, você também está ouvindo o que você fala, né? Que o processo mental, quando você está só pensando, é muito rápido. Quando você fala para o outro, você também escuta a sua fala. E aí ela começa a perceber se realmente é ou se não é um processo interno, assim, vamos supor, de paranoia, né, de completa perseguição, ou se realmente ela está sendo perseguida. Mas no caso de quem sofre assédio moral, realmente a perseguição é um componente, porque ela nota que alguma coisa é diferente. Vou te dar um exemplo. As pessoas às vezes podem sair mais cedo para ir no médico, pegar filho na escola, ela nunca pode. As pessoas chegam atrasadas, não falam nada. Quando ela chega 1 minuto atrasada, é problema. O serviço dela é sempre maior que o outro da pessoa do mesmo setor. E a cobrança também é muito grande, entendeu? Então tem uma série de pequenos fatores que levam a pessoa a falar, tem alguma coisa estranha acontecendo, mas não tem como perceber que aquele algo estranho é o assédio moral. O assédio moral obedece uma hierarquia ou pode acontecer também do subordinado para o chefe? Olha, geralmente os estudos aí provam que a maior parte de casos de assédio moral envolve relação de poder e quem tem poder dentro da hierarquia de trabalho são as chefias, né? Então, esse abuso de poder, entendeu? Essa manifestação, assim, perversa da pessoa que está no cargo de chefia, de humilhar, de prejudicar o outro, é o mais constante. Mas nós temos também o assédio horizontal entre colegas, né? Principalmente no caso de alguma promoção, ou num caso assim de uma pessoa que não quer mais trabalhar com outro, e começa um sistema de fofocas, de intrigas, de boicotes e chantagem. E temos também o que a gente chama de assédio moral ascendente, que é quando o grupo de trabalhadores começa a praticar assédio contra um chefe. Isso é mais raro, mas acontece também. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor desse um recado para o telespectador e para o internauta, mas voltado a se há algum tipo de prevenção disso, de algum comportamento diante da identificação do assédio, como, na verdade, se existe como eu evitar, ou se já quando aconteceu, como eu devo proceder, além de procurar um profissional, como que eu devo proceder diante do fato? Conversar com meu colega, conversar com meu chefe, como que deve ser o comportamento? Nós entendemos que o assédio moral ele é fruto de uma organização do trabalho que não coíbe esse excesso de autoridade, nesse autoritarismo, nesse excesso de poder, ou até mesmo uma instituição ou uma empresa que é conivente, porque tem-se aquela mentalidade que é exigindo das pessoas que se vai conseguir a produtividade, e está provado o contrário. E realmente, no caso de assédio moral, o mais importante é a solidariedade dos colegas. Porque se a vítima que sofre assédio moral não está percebendo, quem está do lado percebe. E a gente sempre aconselha não entrar em conflito direto com a chefia, tentar algum órgão mediador interno, ou até mesmo procurar o sindicato para tentar, assim, pelo menos expor essa situação. Porque o assédio moral, como é feito de uma forma sutil,
praticamente invisível, é muito difícil da pessoa provar. Por isso que nós trabalhamos muito na questão da prevenção. Palestras, debates, conscientização, e de que a própria instituição entenda que ela é responsável pela saúde do trabalhador. A prevenção de cima para baixo mesmo, né? Acho que a prevenção como um todo, no seguinte sentido. Da instituição, né? A instituição, ela tem que incorporar uma política de prevenção e combate ao assédio moral para que o clima de trabalho seja mais satisfatório. Ok, doutor, obrigada pela participação. E assim terminamos o programa desta semana. Para rever este e outros programas, basta acessar o endereço do Tribunal e clicar no link Vídeos. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube ou nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima semana.